Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bebendo da fonte da palavra, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o Evangelho de hoje. Jesus está ensinando os discípulos como administrar os bens eternos, os bens do céu, os bens que são próprios do próprio Jesus. Por isso que Jesus diz lá no final, conta essa história desse homem rico, desse administrador desonesto, que depois tem que prestar contas porque não administrou bem e no final, para não passar necessidade, ele foi esperto naquilo que pertencia uma parte a ele como administrador. Mas Jesus não está focado aqui, o foco de Jesus não é naquilo que é da terra. Ele conta uma história, compara para chegar a dizer, ao sentido da sua boa notícia, que é administrar as coisas de Deus. Por isso que ele diz lá no final: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então Jesus quer que você e eu, como os discípulos, sejamos espertos nas coisas de Deus, nas coisas que pertencem aos filhos da luz, que são os bens eternos. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Para que Jesus chegue a esse ensinamento e essa compreensão que ele queria que os discípulos tivessem, ele conta essa história. Uma história que pode ser contada e acontecer em qualquer momento no tempo, tanto no passado como hoje, como amanhã. Então Jesus diz que precisamos administrar bem as coisas de Deus. E para administrar bem as coisas de Deus, não só as espirituais, mas também as coisas de Deus que cabem à igreja, os recursos necessários para manter a igreja em vista da sua missão. A missão da igreja é a salvação das almas. Está lá no último cânone lá do direito canônico, do Código de Direito Canônico. O direito canônico é o direito que regula a vida de todos os fiéis, de todos os participantes da igreja. E também o que cabe aos bens temporais. Por isso que diz lá no cânone 1254 que a igreja, por direito originário, pode, independentemente do poder civil, pode adquirir, conservar e administrar bens em vista dos fins próprios. Os fins próprios estão lá no parágrafo 2º do cânone 1254. Quais são esses fins próprios? O culto divino, a honesta sustentação do clero e outros ministros, a exercer obras do sagrado apostolado e da caridade
especialmente em favor dos necessitados. Mas como administrar esses bens? Então, lá no cânone 1283 diz: os administradores desses bens que não pertencem a eles, mas pertencem à igreja, deve, antes de assumir esse compromisso de maneira voluntária, esse sentido de doação, de serviço, devem prometer juramento que irão administrar bem e fielmente os bens da igreja. O que significa isso, queridos irmãos e irmãs? Administrar bem e fielmente o que não é nosso, é da igreja. Significa observar a conservação desses bens, o seu uso adequado, a escrituração desses bens. Aqui entra essa participação, essa cooperação do direito civil, canônico, direito registral e notarial e assim por diante. Então, a síntese de tudo isso é para dizer: vocês vão receber uma provisão em nome da igreja para administrar o que é da igreja. E isso tem que ter pessoas qualificadas. Por isso que depois passa por essa análise do bispo, ele assina, dá uma provisão. E aí nós vamos administrar bem os bens que não é nosso, são da igreja, e tudo volta para nós de Jesus, como saúde, fartura, graça e assim a própria ação do mistério de Jesus em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.